Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de eu começar o conteúdo, eu queria pedir para você o seguinte: o que eu vou dizer aqui é muito importante e pode gerar muita dúvida, tá? Então, se acontecer de você ficar em dúvida de alguma coisa em específico e eu não esclarecer nesse vídeo, não hesite em deixar nos comentários para que eu possa fazer um vídeo futuro, próximo vídeo, sanando todas essas dúvidas, assim deixando bem claro qualquer ponto que ficar sem amarra nesse vídeo, tá? Então use e abuse dos comentários para que eu possa estar esclarecendo todas as dúvidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vigiai, Senhor, comigo nesta hora, fazei de mim sentinela fiel da vossa verdade, fortaleza no anúncio do vosso evangelho e servo humilde à luz da vossa cruz. Amém. Bom, o tema de hoje é um tema bem delicado e repleto de verdades que vão machucar talvez o ego de muita gente, o meu mesmo e de muita gente. Enfim, você já deve ter visto no título. O tema de hoje é: posso comungar mesmo estando em pecado? É um tema bem complicado, mas vamos começar a desenvolver sobre isso. Eu posso ir na missa e receber a comunhão mesmo estando em pecado? A Eucaristia é considerado o corpo de sangue de Cristo, tá? O corpo e o sangue de Cristo. Por isso, é o sacramento mais sagrado que existe na Igreja Católica. E aí eu vou fazendo pausas para explicar algumas coisas que eu vou dizendo, tá? O que é um sacramento? O sacramento é um sinal que a gente consegue ver, a gente consegue tocar, mas que Deus transmite algo espiritual e invisível através desse sacramento, né? Que é a graça de Deus. Então, por exemplo, a gente vê a água no batismo, a gente consegue ver, a gente consegue tocar, e através dessa água é transmitida a graça de Deus, né? No batismo, por exemplo. E através dessa graça de Deus, a pessoa é limpa dos seus pecados, do seu pecado original, e se transforma em uma nova pessoa, uma nova vida cristã. A igreja tem 7 sacramentos, que são os momentos mais importantes da nossa caminhada junto com Deus, tá? Quais são esses 7 sacramentos? O batismo, a crisma, a Eucaristia, que é a primeira comunhão também. Na verdade, começa com a primeira comunhão, mas se repete até o fim da nossa vida. A confissão, ou a penitência, a unção dos enfermos, a ordem, que é para padres e diáconos, quando a pessoa é ordenada, ou seja, ela passa a ser padre ou um diácono, e também o sacramento do matrimônio, que são para os casamentos. São os sete sacramentos que a gente tem na Igreja Católica. A Igreja ensina que para receber a comunhão de maneira digna, o fiel tem que estar em graça com Deus, ou seja, sem pecado mortal. Aí você me pergunta, o que é um pecado mortal? Bom, é um erro muito grave que a pessoa, sabendo que é errado, mesmo assim ela vai lá e faz. Esse pecado é o que afasta a gente de Deus. Tá, mas para que seja um pecado mortal, precisa ter 3 coisas, tá? Grava essa regra com você. Você vai entender e nunca mais vai esquecer o que é um pecado mortal. Tá, para ser um pecado mortal tem que ser uma coisa muito grave. Por exemplo, matar, roubar, trair, abandonar a fé, faltar à missa aos domingos sem justificativa. Tudo isso é uma coisa muito grave, é um pecado grave. Você tem ciência de que isso é pecado? Então, coisa número 2. Primeiro, uma coisa grave, faltar à missa, por exemplo. Depois, número 2, você saber que isso é pecado. Então, você faltou à missa sabendo que é pecado, falta apenas a número 3 para transformar isso num pecado mortal, que é você fazer de propósito. Então, você sabe que é um pecado grave, você tem ciência de que é um pecado e mesmo assim você faz. Então a junção dessas 3 coisas transforma esse pecado num pecado grave, pecado mortal, perdão. E o pecado mortal, ele afasta a gente de Deus completamente. Por exemplo, se alguém mente numa coisa pequena, pode ser um pecado leve talvez, mas se eu vou mentir para destruir a vida de alguém, para afetar a vida de alguém, isso é um pecado grave. E se eu faço isso sabendo que é um pecado grave e faço por vontade própria, acaba se tornando então um pecado mortal. E aí eu não posso comungar em pecado mortal. Eu não posso comungar tendo faltado à missa por vontade própria, por preguiça, por qualquer outra coisa que seja sem justificativa plausível. Eu não posso comungar estando em pecado
mortal. Quem comunga em pecado mortal comete um novo pecado grave, que é chamado de sacrilégio, porque vai tratar com desrespeito uma coisa que é extremamente sagrada, que é o corpo de Cristo. Tá, mas o que é sacrilégio? Sacrilégio é você desrespeitar alguma coisa sagrada, alguma coisa que é de Deus. O pior exemplo disso é você receber a hóstia consagrada quando uma pessoa está em pecado mortal, quando você está em pecado mortal e não se confessou. Isso é um sacrilégio. Você está impuro recebendo um dos sacramentos mais importantes que existem, de forma deliberada, sabendo que você está impuro, e isso é um sacrilégio gigantesco. Um exemplo prático, né? É como se você tivesse sujo por dentro, cheio de lixo no espírito, e fosse receber Jesus na Eucaristia. É uma falta de respeito, é uma ofensa grave. Você, quando vai receber alguém na sua casa, provavelmente é o que se faz, você limpa a sua casa, você arruma o banheiro, joga até um arzinho, um perfuminho no ar. Mas no momento que você vai receber a Eucaristia, você está com a alma totalmente impura, e mesmo assim recebe uma pessoa, recebe Deus dentro de você, isso é um sacrilégio. Mas o que fazer se eu pequei gravemente? Então eu tenho ciência de que eu fiz, de que eu cometi um pecado, mas eu não estou satisfeito com isso, eu não vou comungar. Eu quero saber o que eu faço. Bom, se você caiu em pecado grave, não comungue até que você receba o sacramento da confissão, com arrependimento genuíno e que receba o perdão de Deus. Depois disso, você está em estado de graça e pode receber a comunhão com alegria e paz no coração. Então, eu tenho ciência de que eu estou em pecado grave, que eu estou em pecado mortal, eu não vou comungar, porque eu sei que é uma falta de respeito gigantesca com Deus. Tá, mas aí eu também não vou na missa? Não. Se você não for na missa, pelo simples fato de que você não teve oportunidade ainda de se confessar, você está só aumentando o seu problema. Você vai à missa, você não comunga, mas na primeira oportunidade você vai se confessar para aí sim, na próxima missa, você receber o corpo de Cristo e estar em graça com Deus, finalmente. Bom, na Bíblia diz que em 1 Coríntios 11, 27 a 29, quem come e bebe o corpo e sangue do Senhor sem refletir, come e bebe a sua própria condenação. Então, se eu como e bebo do sangue do Senhor, estando em pecado mortal, eu estou comendo e bebendo a minha própria condenação. Presta atenção no peso dessa frase. Mais uma vez, quem come e bebe o corpo e sangue do Senhor sem refletir, estando em pecado mortal, come e bebe a sua própria condenação. Pensa nisso. Uma coisa que é muito importante ser dita: muitas pessoas acreditam de forma errada que o ato penitencial, que é o começo ali da Santa Missa, ele substitui a confissão com um padre, né? Que é quando se diz: Senhor, tem de piedade de nós, e é feito ali então o ato penitencial. As pessoas acham que ele perdoa todos os pecados, até mesmo os pecados mortais, e isso é uma confusão muito comum. Mas a igreja ensina claramente que não é bem por aí. O que realmente acontece durante o ato penitencial? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o ato penitencial ele perdoa os pecados veniais, pecados leves, ajuda a nos preparar com humildade para a Eucaristia e nos leva a reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus. Então são três coisas. Ele perdoa seus pecados veniais, ele ajuda a você se preparar para a Eucaristia, para receber ela da maneira mais limpa possível, com o Espírito em graça, e nos leva a reconhecer que sim, precisamos da misericórdia de Deus. E o que o ato penitencial não faz? Ele não perdoa pecados mortais. Se a pessoa cometeu um pecado grave ou mortal, ela não está perdoada por apenas assistir o início da missa, né? Participar do ato penitencial. É preciso, então, obrigatoriamente se confessar no sacramento da penitência, da confissão, com arrependimento verdadeiro, confissão sincera ao sacerdote, ao padre, e o cumprimento da penitência, tá? Sim, penitência é obrigatório para você pagar pelos seus pecados. Quem vai dizer a sua penitência, obviamente, é o padre que está recebendo a sua confissão. E oração não é penitência. Oração é ação de graças. Então, é recomendado
e muitas vezes acontece de maneira errônea, né? Você vai se confessar e o padre ele fala para você, não, agora você sai, se ajoelha ali e reze 10 Ave Marias. Tudo bem, você está realizando uma ação de graças pelo perdão que você recebeu, perfeito, mas e a penitência? Quando acontece um tipo de coisa dessa, é recomendável que você pergunte, tá bom, padre, mas eu tenho alguma penitência? Aí o padre vai dizer para você a sua penitência. Eu acredito que é muito difícil isso acontecer, você perguntar sobre a penitência e ele não te passar a penitência, tá? Porém, se acontecer, infelizmente, todos somos seres humanos propensos a errar a todo momento. Em outra oportunidade, talvez seja feito de maneira correta. Tá, e qual que é a instrução da igreja diante de tudo isso? Viva em estado de graça, meu irmão. Viva em estado de graça. Evite o pecado mortal. Se você cair, procure o sacramento da confissão o mais rápido possível, com arrependimento sincero, óbvio. O que é arrependimento sincero, Rafael? Você não vai pecar sabendo que vai confessar e achar que está tudo bem. Isso não é arrependimento sincero. Isso é achar que Deus é bobo. Deus é misericordioso, mas ele não é bobo. Ah, eu vou fazer esse pecado aqui agora, mas depois eu confesso. Não, isso não é arrependimento sincero. No fundo, você não será perdoado por isso, porque a igreja diz explicitamente: procure o sacramento da confissão com arrependimento sincero. Participe das missas aos domingos e festas de guarda, né? São os dias de preceito, que são os dias que somos nós obrigados a participar da missa. Você estar presente na missa dominical não é uma opção, é um mandamento de Deus, é uma obrigação você estar na missa do domingo. Então, você tem que ir. A partir do momento que você não foi, você comete um pecado mortal, porque você deliberadamente não foi, e depois de assistir esse vídeo, você sabe que não indo, sabendo que é um pecado, torna-se um pecado mortal. E se você deixar de ir, que exista um motivo justo e sério, por exemplo, uma doença, um cuidado com alguém que está doente, uma distância que seja impossível de você chegar até lá, um emprego, um trabalho que te impossibilite de ir até lá no momento, no dia. Número 3, receber a comunhão com reverência e preparo. Comungue somente se estiver em estado de graça. Você já entendeu isso, não é? Se estiver em pecado mortal, confesse. Acho que você também já entendeu. Prepare-se em oração e jejum, pelo menos 1 hora antes da comunhão. Ou pelo menos, a partir do momento que começar a missa, já começa a se preparar para aquele momento da comunhão. Em oração, o ato penitencial vai ajudar muito nisso. E valorize os sacramentos. O batismo, a confissão, a eucaristia, o matrimônio, o São dos Infernos, a ordem dos padres são sinais de graça de Deus. Não trate como tradição ou rito social, são encontros com Cristo vivo. Então não é a tradição da igreja realizar um batismo, é a graça de Deus dada por nós, para nós. Não é só simplesmente uma tradição, é uma obrigação. É uma das coisas mais lindas do mundo, porque é o amor puro e sincero de Deus para nós. E não substitua a confissão pelo ato penitencial. Eu acho que você também já entendeu isso. Os pecados mortais, eles só são perdoados com a confissão, com o sacramento da confissão ministrado através de um padre. A Eucaristia é o coração da vida da igreja. Por isso, o fiel deve recebê-la com consciência limpa e coração puro. Acho que ficou bem explicado, né? Tudo aqui sobre confessar, sobre receber a Eucaristia estando em pecado. Acaba que torna-se meio que impossível, de maneira teórica, né? Vamos dizer assim, você receber a Eucaristia fora de graça. Porque você não pode receber em pecado mortal. Então você já vai à missa estando sem pecado mortal. Durante o ato penitencial, todos os seus pecados leves são perdoados, os veniais. Então você fica ali em estado de graça. E é a partir daí que você recebe Deus, que você recebe Jesus Cristo, o corpo de Cristo dentro de você, dentro da sua alma, dentro da sua casa, dentro do seu corpo. Então, obrigado por assistir. Reforçando, se você tem alguma dúvida, não hesite em deixar aqui nos comentários, que assim que eu fizer um próximo vídeo, eu posso estar sanando esta dúvida, mas eu acredito que eu expliquei bastante coisa, bem detalhado e bem repetitivo, para que você entenda de maneira bem simples, porque as coisas elas parecem bem confusas, mas na verdade não, irmão. Na verdade,
É só abrir o olho e querer entender as coisas. Então, é isso. Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo.